Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino, dedicados a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje o Bruno Zilber. Ele é mais conhecido como o Dr. Cocô. É isso mesmo, nós vamos falar da saúde intestinal, porque ele é especialista em microbiota e ajudou a introduzir esse estudo no Brasil, foi isso? Foi, ajudei primeiro, é um prazer estar aqui, me sinto honrado com o convite. Nós também. Sou conhecido como Dr. Cocô, sou biólogo, microbiologista. Eu sim, comecei a trabalhar com flora intestinal, né, que não é um termo errado, mas não é um termo mais técnico, e comecei a trabalhar com microbiota aqui no Brasil no final de 2002, quando não se falava nem esse termo ainda. Sim. Não posso dizer que eu fui pioneiro, eu acho que o pioneiro mesmo foi o pessoal da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, mas eu diria que eu fui o primeiro a popularizar, um dos primeiros a popularizar esse termo no Brasil, e trabalho desde então estudando a microbiota intestinal, estudando o microbioma, que é a relação dela com o hospedeiro, que é o ser humano. Trabalho desenvolvendo novos produtos para a saúde do intestino, né? Tem uma fábrica de suplemento fora do Brasil, e trabalho também com diagnóstico, novos diagnósticos, que é o laboratório que a gente também tem aqui em São Paulo. Muito interessante. Então, o que a gente quer entender, né? Essa relação da microbiota com a nossa saúde emocional e mental. Isso existe? Como funciona? Existe. A gente tem anos de comprovação científica sobre isso. Qualquer um que negue que não existe relação do intestino em si com o cérebro está negando a própria ciência, a própria realidade. E qualquer um que negue da relação do efeito da microbiota com o comportamento, com a saúde mental, também está negando a própria ciência, né? Então existe uma relação muito forte entre intestino e cérebro, e incluindo a microbiota lá dentro, né? Michael Gershon, médico patologista da Universidade de Colômbia, foi o primeiro a sugerir o termo segundo cérebro. Sim. Ele sugeriu esse termo não pela relação do intestino com o cérebro, ele sugeriu esse termo porque nós temos mais terminações nervosas no intestino do que no cérebro. Então esse aí é o segundo cérebro. Ele disse que seria um cérebro descentralizado, né? E um dos pioneiros na comunicação da microbiota, do microbioma com o cérebro, que a gente chama de conectoma, foi Emerson Mayer, alemão, mas professor titular da UCLA, que explica até hoje a relação entre o metabolismo desses micro-organismos, né, com o nosso comportamento. E cada vez a gente está descobrindo coisas mais incríveis e terríveis ao mesmo tempo. E então essa questão, você está me dizendo que não está mais no campo da ciência, do estudo, a pesquisa já está nas práticas clínicas? Total. Eu acho que, assim, primeiro, qualquer profissional da saúde que não tente se apropriar um pouco mais do conhecimento da saúde intestinal e da microbiota, tá ficando para trás. Porque é uma realidade. A nossa mucosa intestinal, que é o tecido, o intestino ele é revestido, por pele. Né? A nossa mucosa intestinal é pele, tecido epitelial. E essa mucosa intestinal, que é tecido epitelial, ela tem inúmeras funções e inúmeras características que fazem com que o meu intestino seja o nosso maior órgão neuro, imuno, endócrino. Uau. A gente produz mais hormônio nas células intestinais do que todos os outros tecidos somados. Nós temos mais terminações nervosas no intestino do que todos os outros tecidos somados. E de 70% a 90% de toda a sua imunidade depende da saúde intestinal. Então, se apropriar desse conhecimento é fundamental para, às vezes, entender por que uma terapia não está funcionando, a origem de uma doença, interações de suplementos, interações medicamentosas. Então, hoje é fundamental você estudar microbiota, microbioma e eixo intestino-cérebro. Uma pena que ainda não é ensinado na graduação. Sim. Né? O pessoal entra em contato com microbiota e microbioma só na pós-graduação. Na prática mesmo. Ou na prática. E quando a gente fala de pós-graduação, isso traz margem para coisas boas e coisas ruins, né? Mas é uma realidade, já existem vários produtos e suplementos e medicamentos e diagnósticos voltados para entender somente essa relação desses micro-organismos maravilhosos com nós. Nós dizemos que nós somos os hospedeiros. Os hospedeiros. Mas é mentira. Porque existem mais micro-organismos dentro de você do que células humanas. Por quê?
porque eles são bem menorzinhos, né? Então, assim, na sua microbiota intestinal ou a microbiota do teu corpo inteiro, porque não tem só no intestino. Tem no intestino, tem na pele, vagina, pulmão, pâncreas, fígado. Se você somar todos esses micro-organismos, dá mais células de micro-organismos do que de ser humano. Então, na verdade, não somos nós que hospedamos na nossa microbiota. É a nossa microbiota que nos hospeda. Claro. Porque você é muito mais micro-organismo do que ser humano. É o inverso. Geneticamente, você é 90% micro-organismo. Nossa, que interessante. Então, quando você falou assim que produz mais hormônios, isso tem uma relação também direta com a saúde da mulher, que falam assim, a mulher é só hormônio. A mulher é só hormônio, o que é uma maravilha e um caos ao mesmo tempo, né? O homem é muito fácil de entender a testosterona. E vocês sabem muito bem como resolver, manipular essa parte que é fantástica, eu acho fantástico. Assim, sem dúvida nenhuma, muitos hormônios são produzidos no intestino que interferem no comportamento da mulher ou no metabolismo da mulher, mas existe um outro porém. Independente da mucosa intestinal produzindo esses hormônios, a nossa microbiota intestinal também consegue produzir substâncias que são muito parecidas com o hormônio e também trabalha no metabolismo hormonal. Então, independente do seu hormônio ser ou não produzido pelo tecido do intestino, hormônios produzidos por outros órgãos ou outros tecidos também sofrem uma influência muito grande da microbiota intestinal, que é isso que a gente está estudando muito agora. Como que a microbiota intestinal pode estar relacionada a doenças formalmente hormonais, né? Como síndrome do ovário policístico, câncer de mama e endometriose. Que está super em alta, né? Então, Super. não é mais caso só para um proctologista cuidar, né? A saúde do intestino. Um ginecologista tem que também ter Sem um olhar para dúvida. isso. O psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra, eu tenho excelentes referências de psiquiatras que já estudam o eixo intestino-cérebro e já aplicam o eixo intestino-cérebro na sua terapêutica. Algumas ginecologistas que já trabalham alterando a microbiota intestinal para melhorar o tratamento de endometriose, ou SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Todos os profissionais da área da saúde deveriam se apropriar desse conhecimento, porque quando você não trata eu não posso falar que, como Hipócrates falava, toda doença começa no intestino, porque não é verdade. Claro. Mas toda doença melhora se você melhora o intestino. Eu não estou falando de cura, mas você melhora um pouco do comportamento, melhora um pouco o grau do Parkinson, melhora a diabetes, a obesidade. Então, se qualquer doença melhora quando você melhora o intestino, todo mundo que trabalha com saúde deveria entender de intestino. Como você falou, deveria estar lá na graduação, né? No início do processo. Até antes, eu diria. Porque assim, a gente tem educação física obrigatória no colégio. Por quê? Porque faz bem para a saúde. Não porque eu preciso saber as regras do futebol. Eu já acho muito falho na nossa formação não ter educação nutricional. Tão importante quanto a educação física saber aquilo que a gente come. Então, acho que ali já deveria ser bem abordado isso aí. No colegial, sem citar microbiota, isso não é citado quase nem em vestibular. Não. Então, a pessoa já chega na faculdade despreparada referente a esse tema. Na faculdade, se fala superficialmente. Então, as pessoas aqui no Brasil ainda não levam muito a sério uma coisa que já está consolidada há milênios. Há milênios, né? Desde a Ayurveda, desde os gregos, há milênios. E, obviamente, com os avanços da tecnologia, nos últimos 100 anos, a gente tem inúmeras comprovações, né? Isso já é uma verdade, há muito tempo. Você acha que talvez a medicina está se preocupando muito mais com a doença do que com a saúde? Sem dúvida. A medicina alopática, a medicina convencional, não estou criticando. Claro. Acho fantástica. É incrível, né? Mas ela trata quem está doente, ela não previne. Sim, Ela a não prevenção previne, é o melhor remédio, né? A prevenção é a única forma de você não ficar doente. Mesmo prevenido, você vai ficar doente, porque o nosso corpo é passível disso. Sim. Mas a medicina convencional, não. Ela se foca muito na sua especialidade, então ela é extremamente compartimentalizada, ginecologista, procto, até agora, obstetrícia e ginecologia são coisas diferentes. Meu pai é obstetra e ginecologista, na época era tudo junto. Tudo junto. Clínico, né? Um médico de família. O médico do meu pai também foi. Né? O que era hoje existe a medicina de família, que eu acho fantástica, né? Mas eu diria que quem detém mais esse conhecimento são os nutricionistas do que os médicos. Com certeza. Muito mais. E você acha que
essa questão tá super em alta, todo mundo fala, todo mundo usa, talvez até como automedicação ou suplementação probiótico, né? Ele é 100% saudável, é indicado ou não? Às vezes ele Não, pode não, não. prejudicar. Muita gente pode prejudicar, pode causar infecção, Uhum, porque a gente está falando de micro-organismo vivo. sim. Então, pessoas imunodeprimidas, pessoas com lesões no intestino, a bactéria pode sair do intestino e causar infecção. A gente tem relato de causa, a gente tem estudo científico mostrando pancreatite, sangue nas fezes. Assim, probiótico, ele não é para todo mundo. Uhum. Probiótico, ele é indicado para alguma terapia específica que foi estudada. Aqui no Brasil, por vários motivos, falta de conhecimento, muitos professores que são artistas do Instagram, então as pessoas acabam seguindo sem ver se procede realmente a informação. Uhum. As pessoas não estão mais acreditando no próprio conhecimento, elas precisam de pessoas, elas precisam delegar essa responsabilidade do conhecimento para esses grandes artistas do Instagram, não acreditam mais nelas, né? Então, eu acho que, assim, muita gente acha que probiótico é a solução para o intestino, quando na verdade ele nunca foi feito para isso. Probiótico não é a solução do intestino, nunca vai ser a solução do intestino. Probiótico, ele é terapêutico, ele foi feito para um objetivo específico, que normalmente é um específico ecológico, que é melhorar a ecologia do intestino para que você recupere espontaneamente a sua microbiota intestinal e depois pare de usar o probiótico. Muita gente acredita que o probiótico recoloniza o seu intestino. Não, ele cresce no seu intestino e de coisa de 6 dias ele morre. Então ele não recoloniza nada. Você não está repondo bactéria no seu intestino. Essa bactéria, enquanto viva, ela cria um ambiente ecológico favorável para suas bactérias boas. Mas é justamente essa falta de conhecimento, muita propaganda, e volto a dizer, os artistas aí do Instagram, muita gente acha que probiótico é a solução do intestino, até porque é cômodo, né? Você tomar uma bactéria e achar que vai resolver. Exato. Resolver o intestino é muito mais do que isso. É prático, né? É prático, mas não funciona. Nem se responsabiliza, Eu né? tenho fábrica de probiótico. Então aqui eu poderia estar sendo tendencioso aqui, e eu nunca vou ser. Tá? Porque eu sou conhecido justamente por essa imparcialidade. Mesmo tendo fábrica de probiótico, não tomem probiótico sem uma indicação séria, sem o respaldo técnico-científico. Não façam isso, pode fazer mal e não vai solucionar seu problema. Muito importante saber disso. E aí, passando o probiótico para o antibiótico, né? Certo. A gente sabe que às vezes ele tem um efeito positivo, é necessário, mas também tem um negativo. Você acha que o intestino ele consegue se recuperar de um processo assim? A pergunta é excelente. Tudo depende de como você estava antes do antibiótico. Se você já via com vários problemas intestinais, uma dieta não regrada, sem atividade física, sem exposição ambiental, porque os micro-organismos vêm do ambiente, sem vida social, seu intestino já não estava bom antes do antibiótico. Toma antibiótico, eu não posso crer que ele vai ter uma recuperação espontânea, porque ele já não estava bom. Né? E esse antibiótico pode ser até uma oportunidade para que depois do antibiótico você recupere essa microbiota intestinal. Sua microbiota já não estava boa, por algum motivo você teve que tomar antibiótico. Antibiótico mata a bactéria boa e ruim. A recuperação que é o mais importante. Naquele momento você causou uma hecatombe no seu intestino. Matou bactérias boas, matou bactérias ruins, deixou bactérias ruins mais fortes, até porque as boas impedem o crescimento da ruim. Então você tirou as boas, as ruins podem se proliferar e tomar aquele espaço, aquele nicho ecológico. Mas então pode ser uma oportunidade para que depois da antibiótico terapia você entre com um hábito de vida saudável e recupere essa microbiota de uma forma tendenciosa, tendendo para o bem. Agora, você faz atividade física, é feliz, porque o impacto da estresse, ansiedade, depressão e tristeza no intestino é terrível. Então você é uma pessoa que está feliz de vida, está bem com você, tem autoconhecimento, faz terapia, tem uma dieta predominantemente vegetal, por exemplo, atividade física, o antibiótico, ele vai trazer um prejuízo, mas depois do antibiótico, se você mantiver esse hábito de vida saudável, a sua microbiota se recupera espontaneamente sem a necessidade de nada. Isso é defendido por artigos científicos de alto impacto, como, por exemplo, um artigo que saiu na Cell, mostrando três situações. Todos tomaram antibiótico. Qual que recuperou melhor a microbiota? Foram feitas 3 terapias. Uma, o transplante fecal.
outra probiótico. E por fim, não foi feito nada, só o hábito alimentar saudável. Quem recuperou a microbiota de forma mais rápida, transplante fecal, o que era óbvio. Porque você está pegando uma microbiota saudável e colocando dentro do intestino de um paciente. Sim. Tá? Essa não era a dúvida. A dúvida era quem seria em segundo lugar. Probiótico ou hábito alimentar saudável? Hábito alimentar saudável recuperou a microbiota espontaneamente de forma mais rápida. Tá? Probiótico é magnífico, é maravilhoso. Eu adoro a tecnologia de probiótico, mas a gente tem que utilizar para aquilo que ele foi desenvolvido e parar com essa ficção científica de achar que ele resolve o intestino. Isso só deixa o doente na zona de conforto. Claro, muito. Tá? E a zona de conforto é que mata o ser humano. Sim. Então você diria que a saúde do intestino, ela não depende de um fator, de muitos fatores, é isso? Muitos fatores, mas a gente tem alguns pilares muito importantes. Quais são? O ambiente oferta microbiota, né? Então, quando a gente fala do ambiente, bom, você nasceu, o seu ambiente é a mamãe que vai te dar a microbiota. Depois, você começa a caminhar no chão, pôr a mão na boca, né? Comer comidas diferentes, aí o ambiente está fazendo uma outra oferta de microbiota. Microbiota aqui de São Paulo, comparado com a microbiota, sei lá, Piracicaba, por exemplo, que já é mais bucólico, já tem muito mais floresta e tudo mais, que seja, é muito pior. A microbiota urbana é horrível comparado com a microbiota rural, né? Então, assim, o meio ambiente, ele oferta a microbiota. O seu hábito alimentar suporta a microbiota, porque dá os nutrientes para essa microbiota boa ou para a microbiota ruim. Né? Ele que suporta a microbiota boa ou a microbiota ruim, porque no meio ambiente vem microbiota boa e microbiota ruim. Se você alimentar a microbiota boa, você fica bem. Se você alimentar a microbiota ruim, você fica desbiótico, fica com desbiose. E por fim, o sistema imunológico. Tá? O sistema imunológico, ele seleciona a sua microbiota. Então dá para fazer uma camisa assim, né? O ambiente oferta, o hábito alimentar suporta e o sistema imunológico seleciona, tá? E você mantendo essa tríade, assim, de forma saudável, a sua microbiota vai ser saudável e a repercussão de uma microbiota saudável é maravilhosa. E você tá falando ali, né, dessa questão do meio ambiente, fala muito, a vitamina S é importante. Isso é importante, a vitamina né? S, Na fase infantil. sem dúvida nenhuma. Logo nos primórdios da microbiota aqui no Brasil, ou da microbiota mundial, porque a gente teve um gap muito grande entre realmente a gente estudar a microbiota e no achismo, né? Mesmo sendo científico. Eu diria que de 99 para cá, muito foi se identificando. Hoje é o assunto praticamente da ciência, um dos mais falados, né? Quando a gente fala de ter uma microbiota diversificada, o que é diversidade? Diversidade é o maior número de indivíduos diferentes. A população com alta diversidade é o Brasil, por exemplo, São Paulo. A diversidade de São Paulo... Tem tudo menos paulista aqui, né? Tudo menos paulista e menos brasileiro, né? Aqui é uma mistura, né? Então, eu diria que isso traz um impacto direto. Agora, a exposição ambiental, ela é fundamental. Acho que, qual foi a pergunta exatamente para eu... Se é a vitamina S. Vitamina S, né? Então, a gente fala assim, isso é fundamental para quem está me ouvindo, que eu falei da diversidade, eu já estava indo para o Exposoma. A vitamina S é fundamental, que é a sujeira, né? Até os 6 meses de idade, que normalmente a criança ela só tem aleitamento materno ou fórmula, fica muito restrito ainda essa diversidade. Quando que realmente começa uma colonização no nosso intestino diversificada? Tá? A colonização começa no momento de nascimento, mas diversidade mesmo a gente começa a ter quando a gente se expõe ao meio ambiente e quando a gente começa a comer substâncias diferentes, né? Um hábito alimentar diversificado, microbiota diversificada. Hábito alimentar monótono, mesmo saudável, microbiota monótona, não é boa, tá? Também se torna digamos, uma microbiota doente, vai? Doente e simples. E como que a gente consegue uma exposição ambiental muito grande quando a gente é criança? Brincando, se sujando, pondo a mão na terra, brincando com animais. A gente sabe que crianças que vivem com animal de estimação têm uma microbiota muito melhor do que crianças que vivem sem a presença de animais, porque pet
tem muita microbiota. Ele não toma banho todo dia. Ele se lambe, ele se expõe, ele traz a microbiota do intestino para a pele. Isso oferta para uma criança uma microbiota diversificada. É saudável. Então, é super saudável. Pessoal, deixa a criança se sujar. Sim. Tá? Sabe quando você tá andando com a criança, tem aquela poça d'água, você dá a volta? Deixa ela pisar na poça d'água. Quanto mais ela... mas vai ficar doentinha, sim? Sim. É nessa época que tem que ficar. Porque O organismo começa a se defender, aprender a se defender. E assim, e se você não tiver essa exposição, quando criança, você vai ser um adulto doente, você vai ser um adulto alérgico, Frágil. intolerante, frágil, o seu repertório imunológico é muito baixo. Porque cada micro-organismo diferente que entra no teu corpo, de uma forma ou de outra, ele estimula seu sistema imunológico. Quanto maior o número de micro-organismos diferentes, maior o número de estímulos imunológicos diferentes. A gente chama isso de treinamento imunológico, do inglês immunological training. Então, quanto maior exposição de micro-organismos distintos, maior exposição imunológica, maior repertório imunológico. Então, se você cria uma criança Hoje, o excesso de higiene é uma doença, porque você não deixa a criança ter um repertório imunológico muito grande, ela vai ser um adulto intolerante. Então, a vitamina S é a mais importante nessa fase. Obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos. Sempre que chamar, eu tô aí, até porque agora o laboratório Aqui tá perto. 3 quarteirões daqui, eu venho a pé. Somos vizinhos, Somos então, vizinhos. parceiros também. Aqui vai o contato do Dr. Bruno Zilber, Dr. Cocô. Doutor Cocô, com muito orgulho. Com muito orgulho, nós vamos passar o contato dele. Então, nos siga, ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos, comente, compartilhe, porque isso é muito importante, viu? Sempre, Sempre. tá? Vocês não sabem o quanto isso ajuda as pessoas que estão gerando conteúdo e de verdade, conteúdo sério e precisa do seu apoio. Obrigada, doutor, viu?